Mas, Beatriz, agora eu quero saber da sua pesquisa, né? É muito interessante. Até estava te dizendo que eu fui dar uma olhada que eu não lembrava tanto de doenças do arroz, uma cultura forte no Brasil. E o seu trabalho, ele é legal. Eu disse, minha esposa é imunologista, e às vezes eu falava para ela, eu acho que planta não responde, né? Que nem o ser humano, mas responde sim. E hoje isso tem crescido muito no Brasil. Produtos para indução à resistência, mas Exato. você está trabalhando de forma genética, né? Como que chegou esse programa? Você está aí no departamento de defesa vegetal, tem muitos professores, né? Conheci o professor Samuel, que inclusive vamos fazer o convite para ele participar aqui também do podcast. É um brasileiro que é professor e trabalha com a parte de microbiologia. E como que começou isso? O seu orientador, que eu tive o prazer de conhecer, ele já tinha um programa voltado a arroz, porque o que eu achei interessante é que tem muitas culturas frutíferas, né? Morango, você me disse que blueberry, eu acho que é uma das culturas de maior pujança aí. Como que chegou essa história, né? De estudar uma doença do arroz economicamente preocupante e na parte genética, induzir ou trabalhar com a expressão de um gene que vai causar ou vai provocar essa resistência. Agora você pode detalhar o que for necessário, que eu sou todo ouvidos, tá? Então, aqui na Universidade da Flórida, a gente tem uma diversidade de laboratório que é muito bacana, mas tem uns que focam mais na produção do estado, né? Então, morango é muito forte aqui, blueberry é muito forte aqui, citrus é muito forte, mas por causa do greening dizimou um pouco, perdeu um pouco. Tem fundo ainda, tem bastante pesquisa envolvendo citrus, mas diminuiu um pouco, então o pessoal começou a mudar, né? Começou a focar em morango, tomate e arroz. Aqui o meu professor é chinês, né? Então é muito forte na China. A gente tem 3 laboratórios aqui que trabalham com arroz, na verdade. 3 diferentes professores que trabalham com arroz. Então é muito forte também, porque arroz é uma staple crop, é estável, né, para segurança alimentar, né? Então é muito importante o arroz. E o meu professor foi o primeiro não, ele trabalhou com a Pamela Reynolds, é uma professora muito famosa aqui nos Estados Unidos, da UC Davis, e eles clonaram o primeiro gene de resistência contra a doença que eu trabalho, que é a Bacterial Blight Disease, que também é chamada de crescimento bacteriano. Ele foi o primeiro a clonar o gene de resistência. Então, meu professor trabalha com isso desde 1995. Então, é muito tempo. Beatriz, deixa eu fazer uma pergunta para você. Bom, primeiro, o arroz, a gente sabe da importância. Nós recebemos aqui em Sinop, junto com esses professores do Kansas, um grupo de 40 agricultores americanos, e tinha um da Califórnia que produzia arroz japonês, né, para exportar diretamente. Eu achei fantástico ele falando sobre essa tecnologia. Então é uma cultura de importância econômica, inclusive nos Estados Unidos, e o arroz é uma cultura, tá no mundo inteiro, né? Sim. E quando a gente fala de doenças, e existem cultivares de arroz que são híbridos, né? É muito perigoso e ela desencadeia problemas fisiológicos e de produtividade muito, muito rápido. Aí você falou que seu orientador foi o primeiro a clonar o gene. Então, como que é esse processo de identificar o gene, né, que pode causar a doença, ou que é o suscetível à doença, ou que vai causar a resistência? Como que é esse processo? Primeiro de mapeamento, teve que fazer o mapeamento genético do arroz, como faziam lá na cana quando a gente estudava em Botucatu? Exatamente. Ele falou pra mim que fez na mão. Que na época dele, ele fez na mão. Hoje em dia a gente é muito mais fácil. Eu lembro dele falando, eu vou te mostrar meu caderno, como eu fazia um mapeamento, usava as técnicas moleculares e analisava tudo para ver que tipo de receptor é esse receptor. Ele olhava então os aminoácidos para saber, para identificar. Ele fez tudo basicamente fazendo, né? Ele falou que inoculou mais de 900 tipos de bactéria para ver se conseguia pegar. Então, foi uma coisa muito... antigamente, eu não sei mais te dizer como é feito.
Hoje em dia a gente faz, a gente tenta identificar o locus onde está o gene de resistência, o gene de suscetibilidade, e daí a gente foca daí a gente pode fazer vários tipos de assays. Aumento, acho que você está querendo dizer que é usar o primer para aumentar a visibilidade desse gene, é isso? Não, a gente usa diferentes mutantes de planta, a gente ou tira da planta para tentar estudar qual que é o efeito do fenótipo da planta, depois a gente vê o genótipo, porque é o único jeito da gente realmente estudar. Então, a gente também faz isso, a gente aumenta a expressão do gene, então a gente tem que ter diferentes construções de transgênico, né? Para estudar a gente faz mutantes, plantas mutantes, a gente sempre fala que é mutante, mas não quer dizer que é mutante que é uma coisa aberração, não, é porque a gente modificou o material genético. Tá, então você tem a característica da bactéria e aí você usa uma técnica de biotecnologia para poder colocar esse gene, né, da bactéria, o que vai ser resistente a essa bactéria, na planta. Que técnica que você usa, Beatriz? Sim, então hoje em dia o CRISPR está sendo muito utilizado porque a gente fala que CRISPR não é transgênico, né? Porque ele só deleta, ele pode deletar uma base, um aminoácido. Então, mas aqui no nosso laboratório a gente usou tanto CRISPR como a gente fez clone normal. A gente utilizou um vetor, do vetor a gente tinha a bactéria de interesse, então a gente coloca na E. coli, daí depois a gente passa para a agrobactéria, que ela pode colocar o gene de interesse numa nicotiana-bentamiana, que é um tabaco, pra gente estudar, que é um veículo. A agrobactéria, ela transfere o gene, Exatamente. Então é muito rápido, é muito fácil fazer, em questão de um mês eu posso fazer isso, fazer com vários genes, então é muito rápido. Então, o tabaco a gente utiliza muito nessa transição de expressão com o tabaco e a bactéria, a agrobactéria. Que joia. Olha, a Beatriz acabou de citar uma técnica chamada CRISPR. Ela não é nova, mas agora ela está aparecendo de forma bem expressiva. Se você que está ouvindo a gente quiser saber mais, volta aí na playlist do Mundo Agro Podcast e procura o episódio com o Fernando Henning e a Liliane Henning, são 2 pesquisadores da Embrapa Soja, que eles falam direitinho, né?